Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta, graças a Deus, aqui no nosso podcast Caminhoneiras na Europa. Depois de um períodozinho aí, né, afastada um pouquinho, eu tive que sair para fazer uma pequena cirurgia aqui no pulso e isso atrapalhou um pouco aqui a nossa continuidade dos nossos podcasts, mas agora a gente quer retomar o trilho, né, de tudo isso e começar a passar novamente aí o nosso projeto, as nossas informações, a nossa contribuição para esse mercado feminino de motoristas, né, de caminhões pesados aqui na Europa. Né? Hoje eu tenho uma presença muito legal, inusitada, que vai nos trazer aí talvez esse posicionamento de como que a gente pode explicar uma transição de carreira radical até, eu acho, né? Uma transição de carreira radical. E que quanto custa isso, né? Esse movimento na vida de uma pessoa em prol, em busca, né, de novos sonhos, novos ares, que não tanto pela necessidade, mas mais por esse encaixe de vida consiga se situar aqui fora, aqui na Europa, né? Então hoje a convidada é nada mais nada menos do que a Graciele Souza. Olá, bem? Tudo bem, Vivi? Olá, pessoal. Gente, ela vai contar essa história pra gente. Primeiro eu vou contar essa história aqui. Estava eu descendo dessa minha última viagem e que foi extremamente exigente comigo. Aconteceu de a tudo. Muitas dificuldades mesmo, né? Eu tive nessa última rodada, antes de eu descer para fazer essa cirurgia, e todo um contexto, né, também familiar envolvido e tudo, e a gente com a cabeça sempre cheia, né? E quando eu cheguei, gente, olha que coisa de derreter, né? De delicadeza, gentileza gera gentileza, que gracinha. A Graciele, que já nos falávamos há mais tempo pelo Instagram, né, com algumas... Ela fala que você vai contar as histórias. Eu chego e tem isso aqui, que coisa mais linda. Olha só, que gracinha, assim, de consideração, né? Ela chegou, o cartãozinho ainda tá aqui. E eu falei, meu Deus, o que é isso? E ela, olha, um cartãozinho aqui escrito obrigado. Né? Eu falei, meu Deus, quem é essa moça? Vamos falar com ela, porque que gracinha. E eu gostei muito, fiquei muito emocionada mesmo, não esperava. E parece que é uma coisa assim que eu precisava. Que legal. Eu precisava naquela situação da dificuldade passada e respirar de novo, né? E graças a Deus é por isso que a gente vai formando essa corrente do bem, que só entra gente boa e que toca as outras pessoas para frente, né? Mas agora o show é com ela, né? Eu quero saber quem é a Graciele, quem é esta moça que se apresenta aqui à frente. Então, show, né? Bom, eu coloquei Viviane na minha vida, acho que como uma madrinha, posso dizer assim. Ai, que legal. Nessa nova profissão que eu tô almejando pra minha vida. A Graciele nada mais é que uma menina carioca, não tão menina assim, que eu já vou aos meus 37 anos, se Deus quiser ir pro fim do mês. Ah, que bom, olha, temos aniversário. Temos aniversário. E, bom, tive sempre o interesse de mudar de país. Esse era o meu desejo desde muito nova, parte da minha família sempre foi imigrante. E eu fui imigrante para qual país? Itália, para França, enfim. Tem algumas pessoinhas pipocadas por aí. Hoje não mais. A foram e voltaram, principalmente situação do Covid. Uhum. Eu tinha até prima aqui em Portugal antes do Covid, mas quando teve o Covid ela resolveu retornar ao Brasil, né? A minha ideia era mudar de país para morar com ela, mas não correu bem e aí não deu tempo. Não, ela resolveu retornar e eu vim, enfim. E cá estou, já nos meus 3 anos. 3 anos de Portugal. 3 anos de Portugal. Bom, no meu país eu não fazia nada daquilo que eu procuro e quero fazer hoje na minha vida. Lá eu era da área da saúde. Eita! Então você tá me falando, você tá dando um 360, um rodopio. Pois total.
Total. 360, assim, eu acho que pode bem definir a minha vida aqui do outro lado do Atlântico. Poxa. Pois é. Mas você é casada, filhos? Não, nunca fui casada, não tenho filhos, sou de uma família extremamente tradicional. Os meus pais são casados há 30 e poucos anos. Tenho uma irmã caçula que casou agora há pouco tempo. E, bom, eu sempre fui digamos assim, a que almejava grandes aventuras, né? Tá todo mundo lá agora, nesse momento, no Brasil? Todo mundo no Rio, né? Qual parte do Rio de Janeiro? Minha mãe mora em Magé, é a parte interior do Rio de Janeiro. Os meus pais são de lá. Minha irmã casou agora há pouco tempo, né? Tem a vida dela, passou num concurso, foi chamada, tem a vida já encaminhada também, né? Meu pai já é reformado e minha mãe cuida da casa. Sim. Então é uma família tradicional, digamos que é um modelo de família brasileiro, né? Não é nada de diferente. E eu puxei um lado da família que é esse que gosta de viver grandes aventuras. Quando eu fiz 19 anos, queria muito morar na Itália, mas a minha mãe não deixou. Eu já tinha tirado o passaporte. E tudo? Ela prendeu o passaporte e falou que eu não era nada no meu país, então o que eu ia fazer em outro lugar. E foi daí que eu coloquei aquilo na minha cabeça, que eu precisava ser alguém lá. Até porque caso eu mudasse de país e não desse certo, eu poderia voltar ao Brasil e continuar de onde eu parei. Sim. Então eu fui... Sensata, né? Pois é. Fazer o que toda pessoa faz na vida, né? Estudar. Toda pessoa não, mas o que a gente procura fazer. Estudar, ter uma profissão, ter casa... Conquistar coisas que a sociedade acha que é o certo, vamos dizer assim. Seguir esse caminho mais convencional aí, né? Já trilhado, né? É isso. E aí, quando eu cheguei já num patamar de vida que eu achava que não tinha mais muito o que fazer, já tinha ficado sem graça, eu resolvi começar um novo caminho em um outro lugar, né? Ainda vim com a ideia de ter a minha antiga profissão nesse Pois é, aí lá você aos 19, tua mãe não deixa você ir pra Itália e resolve... Aí tá, e você pensa, nossa, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar e tenho que estudar. E aí você foi estudar... E aí eu fui tentar definir uma profissão, porque até então eu não tinha profissão nenhuma, né? Não tinha estudado pra nada, feito universidade em nada. Prestei um concurso para o estado do Rio de Janeiro, de onde eu sou, e fui trabalhar como bombeiro civil. Bombeiro civil? Pois é. Com quantos anos? Já tinha meus 25, 26 por aí. Mas antes disso eu tinha feito técnico de segurança do trabalho. Foi daí que eu conheci a brigada de incêndio, me apaixonei porque é uma profissão de risco e eu adoro. E daí eu vou, presto o concurso. O caminhão também é uma profissão de risco. E daí eu presto esse concurso, passo, né? Faço o que tinha que fazer e começo a trabalhar no bombeiro civil. Bombeiro civil no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, para um tenente-coronel. Não vou falar nada. Pois é. Não foi fácil o início, é claro, né? O ano era 2000 e qualquer coisa, mas ainda a mulher está presente em determinadas profissões que é muito masculina, é um tanto complicado, ainda não somos bem aceitas. Então, você já sentiu aí, tá bem mais nova, essa sensação de estar no ninho estranho, sim, né? Sim. Da qual você não pertence, que você tem que ter os teus cuidados para sobreviver, sim, ali dentro, e né? os argumentos eram bem diretos, sim, do tipo, só estou trabalhando com a mulher porque o contrato solicita, caso contrário você não estaria aqui. Entendi. Então... provar 100% do tempo o merecimento de estar ali. Sim. Né? Sem desviar a coisa. Pois é. Foi bom, por um lado foi bom. Muitas vezes eu pensei que estava no lugar errado, não vou negar. Achava que deveria fazer coisas que eram voltadas para mulheres. Coisa de menina, né? E não tá ali. Então, querendo ou não, foi um desafio, porque foi aonde eu tentei me especializar da melhor forma. Sim. E ser uma profissional de destaque naquilo que eu fazia. Então, da minha equipe, eu fui a única que tinha a categoria D, fui fazer um curso de condutora de ambulância, fiquei responsável por uma ambulância. Alguns amigos de profissão incentivavam, outros não.
Lá, a corda puxava para um lado e a corda puxava para o outro. Não sou uma mulher de grande estatura, então isso também começou a ser um problema, de ouvir coisas do tipo, olha, a ambulância tá andando sozinha. E era eu a conduzir. Então, assim, talvez não seja nada, seja mas só... as piadas e aqueles pitados, aquelas pitadas, é chato. É chato porque eu tinha acabado de socorrer uma vítima. Às vezes uma pessoa que tinha passado por um acidente grave e eu vinha pensando naquela pessoa e tudo mais, e você chegava e o seu amigo tava rindo, tava caçoando de você, simplesmente talvez por você ser mulher de baixa estatura, e você tá ali dominando uma coisa que ele poderia também dominar. Ele não fez a troca da categoria porque ele não quis. Mas e na verdade esse bombeiro, o bombeiro que está ali conduzindo uma viatura daquela, ele também se envolve como paramédico, ou você tem equipe, você transporta a equipe de paramédicos, é isso? No meu caso, como eu era bombeiro civil, eu ficava alocada dentro de um local. Um exemplo, eu ficava dentro de um fórum. Então eu cuidava de pessoas que estavam ali naquele fórum. Como nós éramos poucos, então muitas das vezes eu era envolvida no socorro e também no transporte daquela vítima. Entendi. Precisava dar esse apoio. Ou então, se a coisa não fosse tão grave, os amigos conseguiam dar o atendimento, à vítima, enquanto eu buscava a ambulância, posicionava para que levasse a vítima para ser hospitalizada e tudo mais. Entendi. Era assim que funcionava. E eu trabalhei num lugar que teve 6 óbitos. Foi um grande incêndio e perdemos 6 pessoas. Então era um local que tinha um grande poder de risco. Tinha um grande poder de risco? Não era muito fácil, era um clima pesado, era muita tensão. Então foi muito complicado. E foi bem nesse lugar que eu resolvi desafiar mim mesma. Porque eu via essas gracinhas dos meninos e achava que aquilo não convinha, porque era um ambiente que não era para determinados comentários. Você acha que isso beirava assim a um certo bullying, ou que não seja bullying profissional, digamos, um assédio moral, que é onde você tem ali as pessoas, Sim, hoje eu tenho noção que sim. De noção que você passou por isso, por isso. Naquela altura não, Só achava que era um comentário ruim num lugar que oferecia tanto risco, não só a minha vida, como a vida deles também. Levavam tudo muito na brincadeira. Entendeu? E fora a questão da hierarquia, que eu tinha uma pessoa acima, um tenente-coronel, que tinha esses argumentos contra a mulher. E eu só estava ali para somar com a equipe, eu não estava ali para diminuir ninguém. Sim, entendi. Você queria dar seu contributo, mas o reconhecimento existiu em algum momento até a sua saída de lá ou não? Então, na realidade existiu quando eu passei a me impor. Quando eu apresento uma carta, quando eu apresento um curso de condutora, quando eu coloco em prática tudo aquilo que talvez precisava ser demonstrado para eles olhar e falar, nossa, ela é capaz. Independente se ela pinta a unha, se ela passa batom, ela é capaz. Isso nós estamos falando assim de quanto tempo atrás? 10 anos atrás? 10 anos não, eu estou em Portugal 3, uns 4 a 5 anos. 4 a 5 anos atrás. Nós estamos em 2024, isso é um cenário de 2018? Não, foi pós-Covid, 2021. 2020. Mais recente ainda. Na nossa dita sociedade brasileira, que é inclusiva e que e que não discrimina ninguém, que levanta essa bandeira. A realidade é bem outra. É bem outra, a realidade é bem outra, Talvez por nossas escolhas também, não vamos estar isento, eu acho, disso, porque eu acho que a sociedade se constrói pelas pessoas que vivem nela, então, ou seja, em dados momentos, em certos posicionamentos, a gente acaba desembocando para isso, Pois é. E às vezes botar a boca no trombone para reclamar, mas e a sua atitude em contribuição para isso? Mudou alguma coisa? Você fez alguma coisa? Muitas vezes a gente não consegue responder, Não consegue. E aí começou o meu respeito, porque apresentei resultados, Fui estudar, entrei para uma universidade, me formei em enfermeira, tinha mais conhecimento, conseguia fazer um atendimento melhor
Não que nós não recebíamos treinamento, recebíamos, mas conseguia, por ter estudado, né, ter ampliado o meu conhecimento, ter um olhar diferenciado dos demais. Dentro dessa situação do bombeiro ainda, você entrou para a universidade e foi estudar enfermagem. Sim, me formo enfermeira e daí saio dessa área, porque terminamos o contrato, eu já estava, né, com a intenção de sair do Brasil. Sim, sempre ficou aquela pulguinha lá, quero. Sempre ficou aquela pulguinha lá, quero. E aí me organizo, né, para vir para Portugal, quando acontece... E o porquê Portugal? Por que você não pensou, sei lá, Estados Unidos, outro lugar, ou então foi Portugal porque você esbarrou na trave? Não, eu tinha aqui, antes do Covid, uma prima de segundo grau, né, filha da minha prima. Ela veio para cá fazer um mestrado, já estava um tempinho aqui, 1 ano e qualquer coisa, e eu fiz contato com ela e falei, olha, você acha que eu me adaptaria aí e tal, não sei o quê? E ela falou, olha, sim, inclusive você consegue fazer equivalência do seu diploma, talvez atuar na sua área e tal, não precisa... Vinda da área de saúde, né, e para Portugal, você tem uma grande porta de passagem aí, de transição, né? Isso mesmo. Isso é legal. E aí eu comecei mesmo a definir as coisas, né? Fui em algumas feiras de estudante lá no Rio, conheci universidades portuguesas, fui entrando mais a fundo, planeando melhor a minha mudança. Sempre com foco em tentando colocar ainda esse meio de universidade, para que você fizesse essa passagem nesse nível acadêmico. A minha ideia era vim com estudante, primeiro que eu vinha com o visto, né? Sim. Já vinha legal, não precisava me preocupar com algumas outras situações que quando você não vem legal precisa se preocupar. Segundo, era uma questão familiar, porque eu nunca tinha deixado os meus pais há tanto tempo. E nem por distância, né? E nós somos uma família que é bem assim, junto, unidos. Né? E a família toda do Natal tem que estar lá. Pois é. E eu ficava muito preocupada como isso seria em relação ao comportamento dos meus pais com a minha mudança. Então, vim com visto me deixava tranquila que eu poderia ir ao Brasil a qualquer momento e voltar para Portugal a qualquer momento. Sim. Né? Eu não teria que vivenciar uma burocracia que outras pessoas vivenciam. Então, é claro, foi caro, não foi barato passar pelo processo de candidatura, eu ainda estava no Brasil, né? Era o retorno. Você fez isso pós-pandemia? Você chegou quando? 2000? Eu cheguei, eu tô 3 anos aqui, 2021. Outubro de 2021. Outubro de 21. Nós ainda estávamos sofrendo muito a questão do pós-Covid, né? Da pandemia. 2021 ainda estava, porque 2020 foi o ano fatídico e 21 eu cheguei ainda foi a usar chapalhão. Máscara. Eu tive um processo um tanto diferenciado na universidade por conta do Covid ainda, do pós-Covid. Eu fiz prova online, né, por videoconferência, ainda no Brasil, justamente era um processo que eles estavam fazendo para evitar tanto contato e ao mesmo tempo também para não perder os alunos, porque tinha uma queda muito grande na universidade. As universidades portuguesas que a gente, uma grande parcela hoje de estudantes são estudantes estrangeiros, né? Também é natural isso, né? Existem muitos estudantes estrangeiros dentro do país e isso naquela época foi totalmente cortado e para todos os lados, né? E uma reação logo após, eu sei porque também a minha filha também estava no ambiente universitário e aí foi a busca da volta desse trânsito de alunos internacionais, né? Que, diga-se de passagem, para quem está assistindo e às vezes tem essas dúvidas, né? Você hoje fala em 1 ano de pagamento de curso superior aqui. Eu vou falar de um curso que eu cheguei a olhar agora, semana passada, curso de turismo para que você entre no mestrado aqui, só para ter uma noção de valores aqui, né? Você tem um nacional pagando 1.200 euros, né? Para os 2 anos, não é 1 ano só, para os 2 anos. E você tem o internacional, o aluno internacional que chega, ele vai pagar
4.000 € no primeiro ano e 2.000 € para defender a dissertação dele ali. Então, nós vamos falar de 6.500 € para 1.200 € do nacional. Né? É gritante aí essa situação quando as universidades falaram lá que estavam com a queda de alunos, né? Para economicamente o baque que isso causa na instituição, que tinha uma receita enorme. Sim, né? A diferença é grande como aluno internacional e um aluno nacional. Aluno nacional, exatamente. E assim, não teve diferença de valores na altura, era a mesma coisa, o pós-Covid, né? Antes do Covid, um processo um tanto sofrido. Porque questão de documentação, até fazer toda a candidatura para saber se você ficou colocada ou não. Você pode não ser aceita, e daí entrar com um processo de visto lá no Brasil e tal, e esperar a resposta para daí conseguir embarcar. É todo um trâmite que se tem que fazer antes, né, previsto, Sim. calculado, certo? Em todas as profissões diferenciadas, assim, diferenciadas não, em todas as profissões que a gente chega, quando a pessoa vai fazer essa opção que você fez nessa entrada, né, ele sempre tem que estar com o apoio da instituição da universidade daqui, Sim. junto com o consulado brasileiro emitindo a documentação. Sim. Né? E acompanhado certinho, porque tem gente que sai ainda desinformado e acha que vai chegar aqui, que vai fazer o pulo normal, e não dá. Tinha que ter feito isso no Brasil ainda para facilitar a situação, e foi o que você conseguiu fazer mesmo naquele momento. Sim, mesmo naquele momento. Eu já, como eu falei, eu tinha planeado muito, né, pesquisado muita coisa mesmo, e eu consegui fazer as inscrições, que aqui eles chamam de candidatura, consegui ter o acesso à prova, estudei para isso, foi marcado a prova por videoconferência, foi aprovada, a minha documentação foi aceita também. Isso, né? Para você entrar em enfermagem aqui. Aí, né? eu faço um processo chamado um processo de creditação. Né? É a equivalência do meu diploma. Então a ideia era realmente de início vir para estudar e me formar enfermeira. Nessa situação toda, a universidade ela faz uma avaliação daquilo que você estudou no seu país para a grade dela. E eu tenho uma universidade que ela me dá 3 anos para me formar enfermeira, o que é um curso completo 4 anos. E, enfim, eu achei que não era possível, né? E depois eu cheguei em Portugal, tentei uma outra universidade, fiz candidatura novamente, um outro processo, mudei da região sul para a região norte. Você veio para o Algarve? Quando eu venho do Brasil, eu venho para estudar no Algarve. Eu fiquei em Faro, vivi lá 11 meses. Né? Até que eu não achei que estava legal, porque era muito tempo para estudar, para me formar enfermeira. E o processo aqui de estudo é um tanto complicado, porque você fica muito tempo no hospital, nos ensinos clínicos, e eu tinha que trabalhar, enfim. A conciliação é difícil, É. Porque o aluno universitário aqui, via de regra, não trabalha. Né? Ele tem aqui, no formato europeu, não é igual ao Brasil. O aluno tem que realmente, as grades são malucas, né? Para começar, quer dizer, você vai ter aula de manhã às 8 horas, depois você vai ter aula de novo às 3 da tarde. E aí você não concilia horários. E isso causa uma grande dificuldade para o aluno fazer o formato de trabalho e estudo convencional que a gente vê assim no Brasil, né? Então você tem que estar realmente um pouco liberado para conseguir tocar a universidade, senão não consegue. Eu tinha feito também um planeamento financeiro, né? Para não ser tão dependente do trabalho. A minha ideia era arrumar um part-time, trabalhar só algumas horas no dia, porque eu sabia que os estudos iam te tomar muito tempo. É isso. Nessa primeira candidatura dessa universidade, eles me dão 3 anos para me formar enfermeira, que foi no sul, lá no Algarve. Daí, como eu já estava em Portugal, soube que o norte, ele era mais universitário, digamos assim, tinham mais universidades, mais pessoas estudando, tinha mais opções. Uma pergunta, você achou, porque eu passei por isso, não sei se é todo mundo, né, que tudo bem que a gente está falando de um lapso de tempo, e eu estou falando dessa minha pesquisa, entrada em pesquisa em 2000
17 para 18, e você está falando da sua pesquisa ali a partir do ano de 2020, por 2020. aí? De 2020, tá bem. Se você encontrou realmente todas as informações que você precisava sobre os assuntos, quer dizer, a gente vai. Sim. Mas você chegou, por exemplo, você acabou de falar uma coisa que você descobriu estando aqui, que no norte, que você não tinha descoberto lá. E o pior foi descobrir que a mesma universidade me deu tempos diferentes de equivalência. Isso que foi mais dolorido. Tipo, de uma região de dentro de Portugal, isso que ela tá falando, gente. Isso que a gente fala às vezes que acontece em instituições públicas, né? Que temos tratativas diferentes nos locais. E aí, você está falando de uma mesma instituição de ensino superior que te analisou de um jeito, sim, aqui e depois de outro jeito lá para cima. E a gente está falando de que eu poderia ter poupado uns 1.500 euros. Mais de 2 ordenados, né? Mais de 2 ordenados nesta brincadeira, simplesmente por causa não conseguir a informação correta. Na realidade são a mesma instituição com um processo de avaliação diferente. O porquê não sei. Não existe explicação. Eu sei que a universidade, a primeira, me deu 3 anos para me formar, e a mesma universidade, em um outro local, né, no norte, me deu 1 ano e 5 meses. Metade do tempo. Só. Oh, meu Deus do céu. Pois é. E, bom, eu tinha colocado essa segunda candidatura, né, essa mudança de morada, porque mexe com tudo na sua vida. É você procurar um local para morar novamente, é você procurar trabalho novamente, é você encaixar os seus horários novamente, você aprender a andar de autocarro, comboio, tudo aquilo que você não conhecia, você passar a conhecer novamente, né? Se situar de novo. De tudo, né? Começar do zero. Do zero. E aí eu fiz a mudança de região e eu tinha colocado na minha cabeça que ia ser a minha última, digamos assim, tentativa. Caso não rolasse, eu não ia tentar mais isso, que eu já estava dando cabo da minha cabeça. Bom, final da história, eu vou ao ensino clínico, faço uma cadeira teórica, estava toda feliz que 1 ano e 5 meses eu me formava em enfermeira aqui, dava continuidade, né, àquilo que eu escolhi para minha vida, que era o cuidar. E quando eu entro num hospital, eu me deparo com algumas coisas do qual eu achava que não era correto, em questões de tratativa. E aquilo não começou a me fazer muito bem, né? Eu levava muitos pensamentos dos utentes para casa e me questionava se aquilo era certo, se aquilo não era, se aquilo era cultural, se aquilo era cansaço do profissional, né? Se o profissional estava sofrendo ali alguma situação do qual ele não estava feliz. Contextualizando também, nós tivemos aí, e também acredito que todos os países, né, gente, todos os países, não só a Europa, mundo afora, mas um estresse muito exacerbado por causa do Covid e pós-Covid, porque as coisas não se resolveram de um minuto para o outro, os recursos não chegaram do jeito que todo mundo, parou de fazer, a pandemia baixou e tá tudo legal, não é assim que funciona, né? Não. Então, eu me lembro que quando eu cheguei em 2018, eu me deparei com um Portugal com muita área, não só saúde e educação e tal, reivindicando novos salários, novas situações. Então era um povo que reivindica, vai para a rua e vai fazer as suas manifestações, que a gente já não tinha muito esse cenário quando eu saí do Brasil, né? No Brasil estávamos todos engolindo os patos e pronto, acabou. Com pouquíssimas movimentações realmente que se estruturavam. E aqui você tem o pessoal que vai reivindicar e reclamar. Eu chego nesse Portugal que pedia, né, modificações nesse momento. E eu me lembro que 2018 foi um ano de muita discussão da saúde, 2019 muita discussão de pisos salariais da saúde e educação. Mas da saúde era imenso e eles estavam fazendo paralisações por já ter o sistema estressado com muito pouca gente para atender. E aí o que vem depois disso? A pá de cal em cima, que foi a questão da pandemia, né?
E aí você pega um sistema de saúde totalmente despreparado para isso tudo. E aí o que aconteceu? Depois disso, você vai falar em anos de tentativa de estabilização, mais ou menos também, porque o recurso integral não chega, né? E isso aconteceu, a gente viu acontecer extremamente em Itália, França, né? Na época da pandemia, as pessoas eram deixadas para morrer no hospital. No caminhão eu passo em frente o Hospital Geral de Paris, que eu vou buscar esse nome depois, e não tem como não lembrar dessa notícia das ambulâncias paradas, uma foto que saiu, rodou aí o mundo, paradas com a luzinha, o sinal era a luzinha, essa luzinha estando verde, o paciente ainda respirava, essa luzinha ia apagando em cima das coisas, porque já não tinha quarto lá dentro. E aí o que acontece? Quando aquela luzinha estava lá na penumbra do vermelho, aquele paciente já tinha ido embora. Ou seja, né, o que aconteceu na Europa foi um tsunami, né? Sim. Total. E eu acredito que, como a gente viveu a pandemia aqui, para mim é a referência que eu tenho. Não foi bom, né? Não foi, nenhum lugar foi bom. E aí você entra nesse sistema, nesse processo desse pós-Covid que exige muita recuperação ainda, nos dias de hoje. Não estamos bem das pernas. Não estamos bem das pernas. Pois é, o ruim que isso, ou não considero também que foi ruim, porque pode ter sido um divisor de águas, porque eu acho que é quando eu paro e penso, olha, eu não vou ser enfermeira aqui, eu não quero passar por isso está a um nível de estresse grande, eu não quero entrar, né, nessa situação, até porque você lida com outras emoções, você é imigrante. Sim. No meu caso eu tô aqui sozinha, eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo de sofrer um acidente, tantas outras questões. E eu falei, bom, eu não quero passar por isso. Olha, o dinheiro que eu gastei ficou como investimento, não achei que foi perda. Mesmo nessa análise de 1 ano e meio, que era pouco tempo para você se sair formada aqui num nível de graduação superior, num curso que você já conhecia. E aí naquele momento ali você pensa, meu Deus, né, que eu vou fazer da vida? Naquele momento você se pergunta, do tipo, bom, se eu desistir disso aqui, o que eu vou fazer? Como é que eu falo pra papai e pra mamãe que eu desisti, que eu não quero, né? Mas, bom, não tem condições. Se o coração mandou e você... Eu sou muito determinada e aprendi muito. Se aquilo começa a me prejudicar como pessoa, o meu eu, né? Faz com que eu desacredite daquilo que tá certo na vida, né? Eu não sigo, eu deixo de lado. Entendi. Sempre fui assim. E é o que acontece. Eu tranco a universidade, né? Que eles chamam congelar a matrícula, e deixo tudo isso de lado. Começo a trabalhar, assim, com um certo tempo mais... assim, investindo mais no trabalho, né? Saio daquela vida. Você comentou comigo que você é de luta, né? Dois empregos e tal. Pois é, saio daquela vida assim mais tranquila, né? De um trabalhinho só, e aí começo a trabalhar em 2 trabalhos, e aí vira uma carga horária até muito puxada, porque era um full time de 8 horas, 9 horas e um part-time de 5, 6 horas, né? Quais foram nas áreas que você decidiu depois? Você foi trabalhar? Vamos lá, eu sempre trabalhei na área do cuidar, né? Sempre fui cuidadora de idosos. Sim. Desde que eu cheguei aqui até agosto desse ano, eu estava atuando nessa área. Hora full-time, hora part-time, de dia ou de noite, cuidadora. O que eu arrumava extra, digamos assim, a mais era na restauração, uma auxiliar de copa. Você enfrentava então a questão de uma noite de trabalho, por exemplo, com uma pessoa, né, cuidando, né, nesse trabalho de cuidadora, e depois sair daquilo e ir para um restaurante. Sim, e aí trabalhar ali, como ainda estava naquela altura da questão pós-Covid, né? Ainda tínhamos a questão que se a pessoa fosse contaminada pelo Covid, ficava alguns dias em casa. Então aconteceu muitas das vezes a polivalência que eles falam aqui, né? Saía da copa, saía da fritar a batata, da louça para servir a mesa. E aprender a tirar um café numa chávena escaldada, um vinho, um quarto de vinho natural, e como assim? Eu paro de ver agulhas, paro de ver
situações da área da saúde e vou para essa área que eu não esperava. Na realidade era essa, eu não esperava, né? Porque como cuidadora, você ainda tem acesso à questão ainda da saúde, né? Tá ali interligado. Você dá um banho, você administra uma medicação e tal. Mas aí você cai na restauração. Que não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Mas foi bom, foi aprendizado. Tudo é válido. Pois é, e aí eu acho que é nessa hora que me dá um estalo, porque eu me questionei muito. Bom, se eu mudei de país e tal, tenho uma vida nova, por que eu vou ficar me massacrando nessa ideia de ser a profissional que eu era no Brasil? Por que tenho que dar continuidade no que você fazia lá? No que eu fazia lá e não tentar outras coisas, entende? E é quando aí o tempo passou, eu fui conhecendo pessoas, conheci pessoas na área do caminhão e tal, e acabava que a gente trocava uma ideia, eu sou do Rio, eu trabalhava com isso e tal, e aí um conhecido vira pra mim e fala, Grace, por que você não tenta caminhão? Lá você já conduzia e tal, já tem uma certa noção, por que você não vai pra essa área? Já podia resgatar essa coisa lá da ambulância, né? Pois é, e tal, não sei o que. Você gosta de conduzir, você tá aqui sozinha, né? Querendo ou não, é uma vida legal, tem seus contras também, mas olha, por que você não tenta? E aí, antes, claro, de investir, né? Que a gente sabe o valor que é ganhar cada eurinho, eu comecei também a pesquisar sobre isso. E é quando eu dou um Google e conheço o canal da Vivi. Oh, e aí, olha aí, virou uma série. Né? Essa Viviane faladora, meu Deus do céu. Pois é. O canal virou uma série na minha vida. Eu começo a assistir aquilo, a apontar todas as informações, tudo que era necessário em relação a o que é a profissão, né? Como foi o processo dela passar, quais os primeiros passos e tudo mais, até entrar mesmo para a área. E aí eu, tinha trabalhado bastante, tinha viajado, fui para Ibiza, fui realizar meus sonhos, né? Porque até chegar em Portugal não foi muito fácil, depois alguns meses aqui também não foram fáceis. E aí eu fui viver um bocadinho. Sim, né? Se permitiu essa situação de conhecer um pouquinho, né? Fui viver, fui respirar, né? Fui ao Brasil, visitei a minha família. E aí quando eu retorno, eu já retorno com todo o gás, né? Entendi. Vamos lá, ir numa escola de condução, vamos ver saber quanto como é que custa isso, vamos ver o que dá. Quanto que eu gasto, quanto que eu não gasto. Engraçado, né, gente? Que às vezes a gente não tem noção do quanto esse poder de YouTube aqui, essa mensagem flui, né? E é por isso tão importante a gente falar coisas sérias aqui no YouTube, né? Porque você tá, de certa forma, dando uma luz para alguém lá na frente, né? E dependendo desse caminho aí, se você aponta errado, aquela pessoa também tá se baseando em informações que você disse. Isso tem um peso grande, né? Por isso, às vezes eu sumo aqui do YouTube, porque se a fase não tá boa, não faz sentido a gente tá passando coisas que, né, não seriam. Agora, também com muito cuidado para que não se passe um mundo cor-de-rosa que não existe. Não existe para ninguém, não existe na vida de ninguém, né? É muito importante, eu acho assim, nosso universo feminino, tendemos a enxergar esse lado bonito primeiro, sem conseguir ter muita dimensão do que a gente está fazendo, né? E do lado de cá não conseguimos ou não podemos, muitas das vezes, mostrar 100% desta realidade, né? Então, nunca na vida vocês podem se deslumbrar por um mundo da rede social que está te mostrando. Você me falou e algumas vezes na nossa conversa aqui em off que você olhava, mas buscava mais informações. E isso é importantíssimo. Porque eu vejo que as pessoas às vezes entram muito cegas ou achando que estão fazendo uma viagem para Paris, linda e maravilhosa de férias. Não é isso, né? Você está encarando uma nova profissão num lugar onde você vai, teoricamente, desbravar fronteiras do continente europeu e vai sofrer várias dificuldades por isso, né? Então, é um caminho, né? É um processo. Você pode até ir a Paris, mas com outro olhar. Com outro olhar, exatamente. Pois é. Bom, e aí eu
começo, né, a entrar... A pesquisar mais a fundo. É isso, no mundo do caminhão, ver qual era a realidade da mulher mesmo, ver se realmente tinha mercado de trabalho, Sim. se uma mulher sem experiência, que já não tem lá seus 18 anos, né, ia ser contratada. Eu falo isso porque no Brasil a gente tem muito, em algumas regiões, né, essa questão da idade. Sim. Você mudar, às vezes, fazer uma transição de profissão com uma determinada idade, você não tem mercado de trabalho para você. Sim, tem que pensar muito. E aqui eu ficava muito visualizando isso. Bom, será, se eu investir mesmo, eu vou ter trabalho? Né? Eu não tenho experiência, isso não é a minha vida, eu não tenho contato nenhum com caminhão. Será que eu vou conseguir trabalhar? Será que eu não vou? Será que é viável? Será que não é? Enfim, essas questões. E apontava tudo e tal, e achei viável começar, né? Você começou a pensar mais seriamente sobre isso. Sim. E vendo uma certa possibilidade ali de acontecer, né? Isso, e sempre com um plano B. Eu nunca pensei assim que ia começar o meu processo e de cara eu vou para um internacional, eu quero um internacional, eu vou para primeiro motorista e tal. Não, eu sempre pensei assim, bom, eu vou fazer a carta C, né? E vou vivenciar aquele processo, ver como vai ser, como eu vou me comportar, e aí se tudo correr bem, aí eu vou para outra e tal. Se de tudo eu achar difícil o processo da transição profissional, olha, eu não vou direto para um internacional, vou tentar um nacional, ver quais são as dificuldades e tal. Eu nunca coloquei como objetivo principal de cara uma mudança assim, eu vou fazer todo o processo e eu já quero chegar nesse patamar. Entendi. Entendeu? Eu sempre pensava que eu quero ter uma escada para subir. Um degrau a degrau. Um degrau a degrau, né? Se calhar de der tudo certo no meu processo, vir um internacional, correr bem, passado um tempo, ir a primeira, essas coisas assim, ok. Mas eu sempre pensei num plano B. Porque posso ser que eu também não me adapte. Sim, você ainda tem essa dúvida, né? Sim. Porque o que acontece é que o momento que você está agora, né? Você está a trabalhar agora em outra área, né? Na área ainda da restauração, sim, né? Eu saí dos cuidados, né? Com os idosos, porque eu precisava de tempo para dedicar a minha carta C mais E. A carta C mais E. Isso aí. E eu consegui, bom. Então, assim, o processo de carta, Graça, me fala aí como é que... Vamos entrar nesse... decidiu sobre a mudança de carreira, né? Aí você analisou e aí começou ali a realmente executar os primeiros passos para conseguir chegar. Sim. E aí começou lá, você precisava ir para C, porque você não tinha essa carta, você só tinha carta categoria B. Eu tinha AD. AD. Só que no Brasil eu não tinha passado pela C. Eu tirei a carta lá, a gente A B no Brasil é a que pode conduzir caminhão também? Não, lá é... Qual é a categoria? A D lá é micro-ônibus, eu acho. Micro-ônibus, até porque você fazia a condução da... A ambulância era um modelo de micro-ônibus transformado em ambulância, né? E aí eu não tinha passado pela C, não precisei dessa necessidade porque eu já tinha um tempo com a minha de... veículos de ligeiros, né? Que a gente passa. E aí não precisava. Da C eu não tirei a C, eu fui direto para fazer a D. E aí eu fiquei com a D, que é de moto e a de micro-ônibus, né? Bom, quando eu tenho essa conversa com esses amigos que são da área do caminhão, conheço o seu canal, assisto tudo, né? Tenho o conhecimento também de que era possível mesmo, sem experiência, já com uma idade a mais, vamos dizer assim, né? Que nem é assim. Para esse universo nosso nem é assim, né? Então, que era possível e eu muita gente me questiona isso, né? E fala assim, Vi, eu te sigo porque quando eu te vi e eu comecei no caminhão eu fui pro caminhão com 44, eu comecei a jornada do caminhão de 42 para frente, né? Muitas mulheres me fazem essa pergunta, né? Você decidiu fazer a transição de carreira, você decidiu ir para esse lado, e a idade não te impediu. E não, na real não impede mesmo. Há a necessidade e escassez desse profissional no mercado europeu. Então, o que acontece é que quando você se habilita,
você tem emprego, né? Isso é fato. Muita gente tem essa dúvida se vai conseguir pôr o pé e tal. Então, a idade não é fator de exclusão dessa profissão. É bem isso. Mas antes de investir, eu quis procurar, né, gente? Porque não é fácil investir. Exatamente. Pois é. E aí eu começo o processo. Bom, vou para a carta C, né? Foi agosto do ano passado, eu acho que eu dei entrada na carta. De cara eu fiquei um tanto assim assustada, porque são poucas aulas, são poucas horas. Para quem nunca entrou num caminhão. Favor das 10 aulas. Né, e tal. Porque você vai aprender de caminhão com 10 aulas. Viu? E aí eu sou... Bom, sempre gostei de anotar tudo e tal, então todas as dicas eu anotava e tal. E eu comecei eu não sei se isso foi bom, mas eu parei, né? Eu via muita indicação na internet, como fazer uma manobra, como isso, como aquilo. E eu achei que era melhor eu parar de assistir, porque isso já estava fazendo muita confusão na minha cabeça. Eu falava, bom, eu acho que eu não estou preparada, eu ainda não tenho esse conhecimento para definir que isso ele está fazendo certo, que no final o resultado até era positivo, né? Mas de certa forma me fez muita confusão ficar... Olha, eu tô notando uma coisa em você que notei muito na Claudinha Geronasso. Vou mandar uma mensagem para ela assistir esse podcast. Que é a procura da perfeição. A procura da perfeição de um mínimo ato que teoricamente ele é simples. Então... esta busca exacerbada da perfeição, ela nos atrasa. Pois é. Né? E você teve Foi essa bem sensação? Isso, eu acho que o choque do processo em saber que era poucas aulas fez com que eu procurasse fonte de informação fora, né? Não esperasse só ali do meu instrutor. Não que ele não fosse capaz, por sinal ele até era, adorei ele. Mas eu tinha essa necessidade, porque eu tinha medo. Eu comecei a criar um medo, uma insegurança. O medo sobe, a insegurança sobe e você quer se cercar de todas as... Como eu vou estar preparada em tão pouco tempo? Como eu vou ter noção de espaço de uma coisa tão grande em tão pouco tempo? E eu tenho uma moto, uma lambretinha, né, 50 cilindradas, conduzia uma carrinha no trabalho elétrico e tinha aula de caminhão. Então a minha cabeça em relação a... Pirava. Era muita informação para poucos neurônios. É natural, esse medo que você teve é muito, muito natural, porque, para quem não está entendendo, né, são as aulas mínimas que o IMT daqui de Portugal exige para que você vá a exame. Então, o que ocorre nesse momento ali? No momento da carta C, somente 10 aulas são exigidas, né? Então você pensa, 10 aulas, que a aula, né, é 50 minutos a aula, né? Mais ou menos isso, né? Você não vai ter 10 horas de condução de um caminhão toco, né? De um caminhão toco trucado, que fosse no Brasil, nem é trucado aqui, mas um caminhão toco, que não é articulado. E aí, para nós, a insegurança grita aquela hora ali, né? Porque às vezes você pega um universo masculino, ou um pessoal que vem mais do meio rural, que já conduziu trator enquanto criança, ou já tem mais uma não é no meu caso. Tratativa. Não é, exatamente. Quem vem assusta, é muito pouco, né? Mas correu bem. Né? Só que aí a gente paga, né? A regra tem que ser essa mesmo, porque se você quer fazer 20, você faz. Se você quer fazer 30, você faz. Dependendo do seu orçamento para gastar com isso, né? Investimento é dinheiro. E aí o processo vai subindo o valor. Pois é. Mas, bom, fiz as aulas, né? E tudo mais, correu bem até como eu esperava nas aulas. Porém, eu vou a exame e eu chumbo. Você chumbou na C. Nasceu por conta de um stop, do qual eu não farei. Um stop sinalização, né, vertical, que é obrigada a parar. E, enfim, aquilo... Fiquei feliz porque eu não imaginei que nessas 10 aulas eu conseguiria fazer um exame tão bom. Naquele nível. Naquele nível, né? A questão mesmo foi falta de atenção, nervosismo, não sei dizer. Mas, de fato, até saí feliz, mesmo com a reprovação, né? Enfim, continuo o processo, corre bem a C. Nesse tempo, eu precisei ir ao Brasil, em dezembro, e quando eu retornei em Portugal,
como o meu trabalho estava mais tranquilo da restauração, porque é inverno, né? Então a procura é baixa, eu resolvi fazer o CAM. Porque eu fiz o CAM online e é aquele que dura mais tempo. Sim. Né? Então eu aproveitei o tempo que lá no meu 140 trabalho... horas. É isso. Tava com pouco movimento e fiz o CAM. Depois eu me arrependi um pouco. Porque eu acho que se eu tivesse feito logo a C mais E, após a C, eu estaria com ainda a prática do caminhão. Você achou que você esfriou o processo? Pois é. E depois começar a C mais E... Custou. Até você voltar a se adaptar com o caminhão. A gente fica... Bom, eu tinha muito hábito de olhar para trás, achava que não ia dar espaço e tal, não sei o que, né? Então... Você mais ou menos começa do zero de novo, né? É isso. Até você, né, a sua memória recordar daquilo ali. E daí você só vai também passando as aulas e não tá boa, né? Então, mesmo que a gente fala isso direto com esse processo da carta e tudo, que você tem que estar com sangue quente. Por quê? Senão, cada vez que você esfria ali, tu vai fazer um recomeço. Porque muita gente, às vezes, chumba. Aí, meu Deus, e tal, não sei. Gente, não desespera, né? Já vai lá, chora um dia você chora. Pega todos os lencinhos da caixinha, gasta tudo. No outro dia, você vai na autoescola, você vai na escola de condução, vai ver lá qual que é o próximo exame, quais serão as próximas aulas, qual será o seu próximo custo, para você seguir. Porque se você deixa o processo abaixar, ele vai te custar mais para arrancar de novo. É ruim, não era a minha ideia. Desde quando eu iniciei, eu queria dar continuidade sem ter um longo espaço, né? De uma etapa para outra. Porque no caso eu vivenciei 3 etapas, né? C, CAM e C mais E. Sem falar na documentação, que nesse meio tempo eu fui fazendo o cartão tacógrafo, o cartão de saúde europeu e tudo mais, né? Bom, e aí eu vou para C mais E, tenho... Um choque, né? Tal, problemas também com a escola de condução, e aí... Aqui eu vou abrir um parênteses que a gente tem que tocar todas as vezes, que assim, gente, não existe nenhuma das meninas que eu converso que não tenha tido algum quê de má experiência nas escolas de condução. Aí você volta naquela situação, por que isso acontece, né? Por que acontece deliberadamente, né? Assédios, deliberadamente você vai fazer aulas de condução e o seu condutor, o seu instrutor está assistindo vídeos de teor ali que não convém para o local, né? Vários relatos de muitas meninas, muitas mulheres que passa dessa dissimulação ali um pouquinho assim e chegam realmente a tentar encostar, a tentar passar a mão, a se jogarem em cima, né, e tal. Houve uma situação onde que a gente falou, poxa, será que isso acontece pessoas com as brasileiras, né? Será que isso acontece com mulheres independentes da nacionalidade, né? Mas é geral, é uma situação onde você tem ali, além do fator nosso de dificuldade, então eu não sei se a palavra vai ser correta expressar desse jeito, mas há tentam nos diminuir em questão de aprendizado, como se nós, mulheres, não tivéssemos condições de aprender aquilo, ou não deveríamos estar ali, e seremos testadas, em alguns casos, até a extremos, porque isso faz pessoas desistirem, isso gera uma dificuldade imensa e um processo traumático ali, né? Isso muitas das autoescolas não chegam ao nível de profissionalismo do que se espera, né? Desde problemas administrativos até o que acontece mesmo do nível pesado de assédio, né? E a gente ouve relatos após relatos que é assim, fica traumático essa questão do aprendizado. Não é legal. Não é legal, né? Não é nada legal. O processo em si, eu tô contando, né, as etapas, mas de fato o seu psicológico faz você muito duvidar de você mesmo. Quantas vezes eu até tava falando com a Vivi há pouco,
questionei, né, se eu estava agindo de teimosia em querer ir para essa área ou eu sou capaz de ser uma profissional dessa área. Quantas vezes eu me perguntei, porque era uma manobra que eu não conseguia fazer bem, era uma observação ou outra que eu não tinha me atentado e a cobrança vinha e eu falei, nossa, não é possível que eu não estou entendendo isso, né? Será que eu sou capaz mesmo de conduzir? Será que eu sou capaz de ser responsável por um caminhão, de ir para a rua, né? Porque a gente está falando de vivenciar a minha experiência de uma forma que não seja risco para o outro, que eu não vou para a rua com um caminhão colocar a minha vida em risco, nem a vida do meu companheiro, nem a vida dos pedestres em si, das outras pessoas, né? Então, quantas vezes eu fui para casa me questionando isso, se eu era capaz ou se eu estava teimosa, se aquilo virou uma teimosia, uma obsessão ali de ter que fazer. Pois entendeu? Né? Então, assim, eu acho que a tratativa em relação à escola de condução, nesse sentido, poderia ser melhor. Melhor, né? Melhor um bocadinho. Estamos num nível muito abaixo do que a gente esperava encontrar. Essa acho que é a realidade, né? E não só por churumelas femininas. Não. Acho que por uma tratativa você ali é um aluno em sistema de aprendizado sob pressão. Sim. Sob pressão psicológica e econômica. Também, né? Duas coisas, exatamente. E isso tem um impacto muito difícil nesse processo da carta de condução, até chegar lá e você vencer esse período. Eu acho que é diferente você fazer carta para um veículo, que é o seu veículo de passeio, do seu dia a dia, para um veículo que vai ser o seu trabalho. Seu sustento, que você vai tirar o seu sustento dali. É isso, né? Então eu acho que poderia ter um tratamento melhor, eu acho, assim. Não sei. Bom, eu tive problema com essa escola, né? A questão de exame, sempre marcando o exame antecipado, sem eu ter completado as aulas. E eu questionando muito isso, porque como que eu já tinha exame marcado se eu não tinha feito nenhuma aula? Eu nem sabia como eu estava, né? E tudo mais. E aí eu precisei também mudar de escola de condução, já foi outro gasto, enfim, até que correu tudo bem, né? E quanto esse processo todo você pagou, você gastou quanto? Nesse processo todo, colocando as 2 cartas, o CAN, posso dizer que eu gastei em torno de 2.800 a 3.000 euros, né? Sem colocar muito assim na ponta do lápis a gasolina da minha casa para a escola de condução, porque também não era perto. Às vezes precisava fazer uma alimentação ou outra fora também, né? O dia de exame, que também você tem que se alimentar. E, enfim, foi um gasto aí de uns 3.000 euros por aí, por volta disso, né? Foram 2 verões bem trabalhados. Que assim. a carta equivale a uma formação superior. Vocês viram que no início da conversa eu falei para você, situando sobre uma formação superior. Então a carta de condução, ela custa 2 vezes mais do que um aluno nacional aqui. Dá para tirar 2 graduações, praticamente, né? Isso. E enfim, foi até um processo rápido. Eu fiquei aí 1 ano, digamos assim, para fazer isso. Eu me dediquei muito também, né, nesse tempo. E muita economia, porque, como a gente falou, o gasto é grande. E você, no meu caso, né, que eu sou a única fonte de renda, eu pago o meu arrendamento, eu tenho que comer, eu tenho que pagar a minha gasolina. Então eu trabalhava demasiado para conseguir juntar o dinheiro para pagar tudo isso, para daí também conseguir concretizar, né, essas etapas que era necessário. E graças a Deus foi. Chegou, né? Quis levantar a bandeira e tirar a foto pra vocês. Meu Deus do céu. Agora eu tô vivendo aquela adrenalina do encanto. Olha, eu tô quase uma caminhoneira. Mas já chegou o documento? Já chegou. E eu achei maravilhoso porque eu tinha feito a C, o CAN, e tinha agregado o CAN na C, né? E já veio na C mais E. Eu não precisei pagar mais. Que lindo, porque tínhamos essa pegadinha. Pois né? é. Que
virou uma surpresa O desagradável. instrutor falou, olha, antes de você pedir, você aguarda que pode vir, Que velho. pode vir, porque assim, não foi assim, na minha época não foi assim, eu tive que pagar pra ser, e depois eu paguei de novo pra ser mais Né? Eu também tava na ideia que ia ter que pagar, né? Mas não, veio tudo certinho. Olha, Portugal tá evoluindo, meu Pois Deus. é, né? Olha, menos 30 aí. Tá ótimo. Não é, porque tudo vai se somando, vai virando um monstro de valor, meu Deus do céu, né? Tudo isso. Então, toma um pouco d'água, enquanto isso eu vou falar aqui, o depoimento aqui tá bem, pode ficar à vontade. Mas, gente, olha, eu quero dar um recado para vocês, a gente está com um acompanhamento muito legal aqui do público feminino, né? Nesse canal agora, o intuito é sempre estarmos passando uma posição muito mais realista, concreta, com muita sinceridade aí do que essa profissional, ao fazer uma decisão dessa, vai encontrar do lado de cá, né? Claro, a gente não é perfeita, não conseguimos passar tudo, mas, enfim, tentar aproximar o máximo da realidade possível de trabalho para essa mulher que quer entrar para o mercado de trabalho de pesados, né? Para esse setor, né? Então, eu acho que todos os relatos das meninas que vão passando por aqui sempre tem alguma coisa que você pode puxar de gancho, seja de quem já está há mais tempo na profissão, seja de uma pessoa igual a Graciele que vai entrar para a profissão, né? Então, cada uma na sua fase, com a tua, né, o teu olhar, né? Com o olhar para aquele momento em que ela vai estar vivendo, né? E a gente está aqui para acompanhar e tentar fazer esse apoio do lado de cá para essas mulheres, né? E a conversa tá muito boa. Já falamos bastante. Olha, já com isso vira. Olha, mas aí eu quero saber agora, tá bem. Então, chegou tua cartinha lá, maravilhosa e tudo, seu coração, o sentimento dessa menina, dessa mulher que decidiu ali fazer o peão rodar e direcionar, apontar. Então, agora você está habilitada. Pois né? Agora, teoricamente, tá tudo correndo bem, estou habilitada com todos os documentos necessários para que a profissão solicita, né? Uhum. Bom, agora eu tenho uma mistura de sentimentos. É claro que passar pelo processo e saber que eu sou capaz de ter vivenciado tudo isso e sobrevivi é ótimo. Tirou um peso das minhas costas, né? E tal, a questão financeira também, a questão psicológica. Ok, tá maravilhoso. Mas aí vem as incertezas da profissão, aquele medo. Será que eu tô realmente preparada? Uhum. Será que eu sei? Questões que eu já me perguntava, né? Como é o dia a dia? Como é a questão do se alimentar a hora? Uhum. Nós mulheres temos questões, né, mensais importantes de vivenciar, como é que é isso, como é que né? lida com isso. Pois é, mas assim, o sentimento é bom, eu tô com aquela adrenalina, com aquele brilho, com aquela vontade, sabe? Com aquela sensação de Mulher Maravilha. Sabe? Eu falo, nossa, eu nem acredito que eu vou colocar meu cartão tacógrafo aqui, nem acredito, tô assim, maravilhada, tô precisando esperar um pouquinho, né, essa minha mudança total, porque agora no meu trabalho atual estamos passando por uma certa dificuldade. Uhum. E é um trabalho que me ajudou bastante a ter essa conquista, porque foi por conta do tempo que eu tive lá, da disponibilidade que eu tive lá, que eu consegui chegar... Conciliar isso tudo, né? Conciliar isso tudo e talvez chegar mais rápido a esse objetivo da carta, né, dessa primeira etapa. Então, eu não quero deixar eles agora nessa situação, Então, a minha ideia é, ainda daqui a um tempinho, procurar emprego nessa área. Mas, assim, é muito bom. Eu tô já mega me organizando para minha primeira viagem, mesmo sem ter trabalho. Eu falei que sem ter trabalho, você já tá com a mala pronta. Eu já tenho a minha mala, eu já comprei luva, eu vou ver a bota com a biqueira e assim vai indo. Então, olha, tá indo. Tu tá se programando bem legal, né? Parece que é bem da sua personalidade aí essa situação da programação. E eu não sou virginiana. Mas sim, gosto de me planear, não gosto de ser pega de surpresa.
Porque eu acho que uma vez que você consegue organizar, né, aquilo que vem de surpresa, aquilo que vem negativo já não impacta tanto, entendeu? Acho que seria ruim se eu fosse fazer a minha viagem e eu não tivesse o conhecimento que eu preciso de uma bota especial até para fazer uma descarga, carregar o caminhão, que são coisas assim, digamos, comum, mas que nem toda a gente procura saber. Nem toda a gente procura saber. Nem toda a gente procura saber que eu vivi essa situação com algumas colegas que chegaram sem o equipamento básico, né, necessário para trabalho, na indumentária. Também eu vou ter falta de alguma coisa. Mas o básico mesmo já chegou gente até mim que não tinha se tocado para isso. E é necessário, você não está numa viagem de passeio, você está entrando para uma questão de trabalho. Quem vai, por exemplo, iniciar no internacional tem que se munir das informações corretas, porque você precisa desde do material básico para que você se apresente a um cliente numa carga, até o seu documento que já aconteceu, de estarem no caminhão. Cadê o passaporte? Ninguém me falou para trazer. Mas você é um motorista internacional, como é que você sai do país que você está sem o seu passaporte? Isso é básico para nós, mas enfim, tem que ser dito ali, né? Porque essas situações acontecem, mas acontece, você vai descobrir isso, você já está lá no meio de França, que não adianta mais nada. Caso você passe por uma situação de necessidade de apresentação, e existem muitas, tá tudo ali perdido, já vai gerar algum incômodo, né, e tal. Mas isso porque as pessoas às vezes não fazem nenhum tipo de consulta de onde elas estão entrando, do que elas vão entrar para fazer, né? Aí vão às cegas, né? Então eu acho que cabe muito também da busca do profissional, encarar a ida toda como né? Você está entrando novamente, passa tudo por não entender isso como uma viagem de passeio e sim um posto de trabalho, né? E tem que ser feito isso. Então agora você está com esses planos de esperar ainda um pouco, né? Bem pouquinho, né? Já tá com a cara no gol. Bem pouquinho. E aí, que também é interessante que não dê esse lapso de tempo enorme. Pois é. Porque se você não entra em atividade rápido, você não vai lembrar de mais nada. Pois é. Essa é uma das minhas preocupações, porque sempre foi lá naquele meu processo de formação. Por que eu sempre tive o plano B, de talvez não ir para o internacional direto? Porque eu me preocupava também em terminar todo o processo da carta e não conseguir trabalho logo e não ficar muito tempo parada, né? Porque eu acredito que a prática te leva à perfeição, né? E um caminhão não é uma coisa que a gente tenha todo o tempo para conduzir. Ninguém tem um caminhão guardado na garagem. Claro, não tem, exatamente. Não tem. Você paga ali aulas ou você... Pois é diferente do que hoje eu tenho uma moto e amanhã eu compro um carro e do carro tem... Enfim, né? Então também a minha ideia, caso eu não arrumasse trabalho logo, era ir para um nacional, alguma coisa assim. Agora aí a gente enfrenta uma certa situação de mercado complicada, que é o quê? Se você é uma mulher recém-encartada, recém-habilitada e vai à busca de um trabalho com o nível categoria C, sem experiência nenhuma, a categoria C, ela não necessita que se trabalhem 2 motoristas. Então, quem é que vai te ensinar? Pois é. Então, você reduz o espectro ali de procura de vagas e de oferta de vagas nesse sentido imensamente. O que aconteceu comigo foi que a própria escola de condução indicou para um trabalho. E foi daí que eu me atentei. Eu falei, bom, se todo esse processo eu demorar a arrumar emprego, vou aceitar uma questão dessa, entendeu? Mas de fato, como você falou, você fica sozinha. E aí, uma vez que você não tem experiência, o que você faz sozinho? O que você faz sozinho? Você não começa, você não consegue aí. É um dificultador, né? Essa questão da C. Muita gente me pergunta também isso, eu sempre falo. O que eu acho sobre isso? Eu acho o seguinte: a pessoa tá ali, sangue quente, acabou de fazer esse processo da carta. Aqui na Europa se consegue conduzir uma carreta a C mais articulada sem experiência
desde que você esteja trabalhando em dupla. Isso não acontece no Brasil porque a pessoa não consegue chegar à carta da C+E sem ter passado X anos com o caminhão toco, né, conduzindo. Mas aqui não. Então aqui o que eu prego, e foi basicamente o que eu fiz e que deu certo, que foi o quê? Seguir para o pancadão, seguir para o internacional, seguir para a coisa mais difícil. Porque depois... Mas eu fui procurar emprego assim também. Sim. E levei portas na cara. E aí o que acontece? Eu pensei, agora eu vou para o mais difícil, eu vou tentar me inserir na C+E, eu vou enfrentar todos os níveis de dificuldade que forem possíveis, que depois, se eu quiser, eu reduzo, eu volto, né? E aí, como experiência, mas dói. Aí você tem uma discussão imensa do que é mais fácil, né? Você aprender aqui num ritmo de cidade pequena, que as cidades são todas pequenas. Sim, as ruas estreitas. As ruas estreitas e o nível de estresse vai lá em cima, ou você está aprendendo na autoestrada, mas com todo aquele entorno muito maior, né? Cada um é que vai tentar se adaptar aí a essa situação, né? E aí o seu pensamento hoje é daqui a pouco partindo para o seu ritmo de vida no caminhão. O horizonte em 2025 será no caminhão. Amém. Amém? Amém. Que a virada seja lá, por favor. Já vai me dar um trabalhinho com a virada lá, não me importa. Pois é, né? E aí, então quer dizer, a Graciele entra nesse novo 2025 termina um ano com essa sensação, graças a Deus, vitoriosa, da etapa cumprida de habilitação, ok, chegou. Sim. E agora você vai começar essa nova etapa, né, do reconhecimento da profissão junto com você, se isso cola. A ideia agora... E o coração tá como? E qual é esse sentimento? Dá um pouco de frio na barriga, porque... a gente já começa a ver também o que é a realidade, né? Pessoas que já estão na área há muito tempo, vai te mostrando aquilo que acontece no dia a dia, as dificuldades, os desafios, né? O que pode vir a acontecer de ruim e o que não pode. Também o lado bom que tem, claro que tem, tudo na vida tem o lado bom e tem o lado ruim. Porém, eu acho que a vida em um caminhão, de fato, ela não é tão cor-de-rosa. E quando eu resolvi mudar, né, fazer essa transição de profissão, eu vim bem tranquila e, como eu te falei, tentando vivenciar cada processo para que eu conseguisse viver o máximo daquilo ali. Sim. Para que eu conseguisse tirar daquela etapa que eu estava vivenciando, nossa, isso é assim, isso tem um lado bom e isso tem um lado ruim. Essa etapa não foi só uma etapa, ela me ensinou algo, entendeu? E é bem isso que eu espero, né? É claro que agora vem o desafio de conhecer rotas, saber o que levar na mala e o que não levar. Às vezes dúvidas que eu tenho banais, eu acho. Eu já me perguntei, será que eu preciso comprar um GPS? Entrando como segunda, não. Entrando e aí eu pensei, no início, não. Será que eu preciso? Vocês levam também aquela cena que coloca pra gente ligar a ficha da máquina de café. É tipo um transformador. O inversor, né? Um inversor. Isso quando a pessoa entra, né, como segundo motorista, ela já entra num caminhão que já está equipado pelo primeiro motorista. Pois é. Então, teoricamente, você só vai se montar para esta vida quando você estiver caminhando para estar sozinha, né? Quando você estiver caminhando para estar sozinha, aí sim você vai precisar preocupar com isso. E aí, mais à frente. E aí questões assim, bom, será que o meu primeiro, a gente vai dividir as compras? Aí como é que vai ser isso, sabe? Isso é sempre um acordo, né? Para quem caminha junto, por exemplo, ali, você tá, né, na nossa realidade aqui, quase 30 dias fora, e são 2 pessoas ali dentro. Então convém ter um acordo dentro da cabine ali de como que é essa divisão de comida, quem paga o quê, ou quem coloca a comida em qual quantidade, a pessoa traz XYPTO ali para poder tá dentro. Sim. É assim que funciona, sempre num nível conversado e acertado entre as 2 partes. Existe muita guerra da comida. Porque esse é um item muito crítico a comida. Por quê?
você está confinado ali e aí as pequenas coisas vão virar guerras, né? As pequenas coisas vão virar guerras ou vão virar desconfortos desnecessários. Então, se tiver, quanto mais conversa e acordado tiver entre as duas partes corretas, uma sabendo o que o outro quer ou está pensando, né? Porque a gente vê de tudo acontecer, desde a displicência demais de um segundo enquanto ao primeiro, e desde um aproveitamento imenso do primeiro em relação ao segundo motorista. Então isso é complicado, vai se acertando ali e tentando ver a melhor condição, que são duas pessoas dividindo um espaço muito pequeno, né? Então, desde não levar 50 malas, igual as mulheres às vezes querem levar, né, com 300 mil casacos. Eu conheci uma menina que ela queria um casaco para cada foto. Eu falei assim, onde é que você vai levar esse casaco? Um casaco para cada foto. Uma foto da Itália tem que ter o casaco vermelho, outra foto tem que ter o casaco amarelo. Não dá, né? Então são muitas situações engraçadas assim que você vai vendo, e depois também rapidamente as pessoas se adaptam ao nível, né, de vida em conjunto ali dentro, né? Que tudo em excesso vai te incomodar, né? Qualquer coisa em excesso te incomoda. E são respostas que você só vai ter na prática. Você tem que vivenciar e tem que ir. E para poder entender ali muita coisa ao mesmo tempo, né? E aí entra num ponto que, se eu puder passar aqui para as pessoas, e as pessoas acham que estarão aptas à condução sozinha com 3 meses, com 90 dias. Com 90 dias você está aterrissando ali naquela situação, você está começando a prestar atenção no seu entorno, começando a abrir os olhos. E eu falo isso porque eu também achava isso. Eu acho extremamente importante falar isso. O candidato, aquela pessoa que ali naquele momento da entrada, ele ainda não é um condutor profissional, ele é um candidato, ele vai começar a habilitação dele, mas é na marra, na prática ali, né? E aí já tem outro nível, né, da coisa. O que acontece ali naquele momento? A pressão que ele se impõe é tão grande para certas pessoas, a situação que a pessoa se mete numa panela de pressão, de necessidade muitas vezes, mas muitas vezes da autocobrança dela mesma, atrapalha toda a situação, porque ele não vai conseguir captar nada. E aí ele vai sair realmente despreparado. E aí ele vai se meter em confusões desnecessárias, que a gente vê tantas e tantas acontecendo, né? Na realidade, eu ainda penso que eu sou uma aluna. E exato. O processo em si, ele é muito teórico, eu acho, né? Você pega pouco num caminhão. Mesmo com as aulas e tudo, que você pague aula extra, mas você pega pouco num caminhão para você ter um conhecimento para uma estrada, né? Para passar dias e dias ali viajando. Então eu acho que ainda tô nessa questão, aluna, né? Claro que o sentimento é ótimo, sentimento de dever cumprido. A primeira etapa, ok. Agora vamos vivenciar as demais, né? E vem também o medo, porque eu me pergunto imenso, assim, toda hora, se eu vou ter pessoa que me ensine de fato, né? Que ele passe a prática dele, a vivência dele, a experiência dele a mim. Porque do que adianta eu saber a teoria, né? Eu tenho decorado lá questões de horários, as regrinhas, tudo, mas na prática eu não consegui colocar isso, eu não saber vivenciar isso na prática. Isso também me faz, às vezes, uma certa confusão, sabe? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser esse processo de aprendizado? Porque continua sendo um aprendizado. E isso define o novo profissional, né? Esse instrutor full-time que vai acontecer, esse acompanhamento e terminar a sua formação com outra pessoa, porque depois começa a sua formação sozinho, as suas experimentações sozinhas, né? Mas essa situação deste profissional do lado de cá, que já tem a dita experiência colocada, cada pessoa é única, cada pessoa passou por um aprendizado, cada pessoa vai te repassar de uma forma. Nem sempre é a correta. Aquele profissional tem falhas e muitas vezes ele vai te ensinar as falhas também. Sim. E aí, o que acontece? Essa sua dita formação que você procura, né, ela só vai
Você só vai se sentir ali formado, que dirá nunca, tá? Mas assim, com mais segurança dessa situação, quando você ultrapassar essa fase de estar com o caminhão em suas mãos, suas decisões, entendeu? E se aquilo correu mal, se aquilo acarretou algum dano, algum problema, foi a sua decisão, foi a sua ação. E o que você deveria ter analisado antes daquilo para não desembocar naquela situação. Então, quando a gente chega nesse nível de análise ali, estamos com o caminhão sob nosso comando, estamos com as decisões sob nosso comando e aquilo corre mal e você tem que entender, poxa, o que eu poderia ter feito ali para aquilo não acontecer, e aquilo vai gerar um aprendizado, às vezes com danos pequenos, às vezes com danos muito grandes, e aí é que está a situação, né? Isso sim define os profissionais, né? Então, naquele momento que a gente começa a analisar e nisso que eu te falo, quando a gente pega um caminhão, depois desse período todo, passa-se lá 1 ano que você está conduzindo sozinho, e teoricamente você vai acumulando experiências ali, boas, ruins, e tirando as suas situações, né? E você vai crescendo, né? E o seu medo vai diminuindo, porque você tem segurança, já viu, já passou, já consegue responder a tempo numa situação daquela ali, tudo vai te causando a segurança, né? Aquilo ali você já muda de etapa novamente, né? Que muita gente fala, cuidado com essa etapa lá, que é lá que você começa a bater o caminhão, que você já está muito seguro. Okay. Mas você já tem o quesito medo e pavor muito já lá embaixo, e ajuda muito nesse crescimento. É um crescimento profissional, né? Muito grande. E encarar a profissão, se eu puder te dar um conselho, é esse, né? Que você me parece uma menina muito séria e centrada em nível do como você está tocando a tua carreira. Sim. Conduzindo isso tudo, né? Então, continuar assim, nesse nível de respeito ao que você está aprendendo novamente. Você que é da enfermagem, você sabe que se você trocasse um medicamento numa seringa, você poderia tirar a vida de alguém. Eu acho que, de fato, isso também ajuda um pouco essa questão da seriedade, né? Olhar tudo muito sério, porque desde então eu escolhi profissões que, ó, sempre foram lidava assim, com tudo ou nada. Ou é 8 ou é 80. Não tem mais ou menos não. Se der ruim, vai dar muito ruim, né? Muito ruim. Então, eu acho que é bem legal isso daí. A gente está assistindo agora uma jovem que vai Obrigada. realmente dar esse 360 na vida e escolheu essa situação diante do cenário, né, que vivemos hoje na Europa, aqui em Portugal, pelo nosso cenário e pela talvez uma afinidade, uma vontade, uma curiosidade, né, acredito que sim, esse novo rumo para a vida, né? E se Deus quiser, a coisa vai caminhar aí, né? Amém. Que assim seja. Pois é. Tem que ser, não é? A gente tem que procurar, acho que, melhorar sempre, né? Eu escolhi um caminho, ele não correu muito bem, nem por isso eu deixei de acreditar na minha vida aqui. É claro que talvez seria mais fácil voltar para o Brasil e dar continuidade àquilo que eu já tinha. Lá. Mas não é o meu perfil, não sou eu, sabe? Então, com o pé no chão, como você falou, né? Bem centrada. Às vezes eu acho até que eu levo a coisa muito a sério. Não que eu levo muito a sério, mas eu poderia tentar ver o lado, digamos assim, mais suave. Mais suave, não tanto peso. Isso, né? Mas eu não. Eu levo mais pro lado mais pesado, porque eu acho que aquilo que vier de positivo já é lucro, entendeu? Então, quando eu comecei nesse processo, eu falei, bom, eu vou começar e vou devagarinho, vamos ver no que vai dar, sem pressa, né? Agora que eu tô assim, também deixando aquela carga mais pesada passar, né? Tô vendo as coisas mais legais, organizando as coisas para uma possível viagem logo. E é isso, né? Se a gente voltar a conversar daqui 1 ano, eu quero ver o que essa mulher tem para me contar. Pois é, não é? De 2 uma, eu vou estar muito, muito feliz. Eu vou falar, Viviane, pelo amor de Deus,
Deus, o que é aquilo? Que coisa de doida é aquela? Não quero saber daquilo mais. Pois é, meu Deus, tá diante de novamente da interrogação, da cara no abismo. Pois é, né? É como se tivesse 17 anos de novo. Tu vai pular de asa delta. Pois é. Olha que eu já saltei. Adoro. Sério, meu Deus do céu. É da aventura mesmo essa daí. Gosto. Pois é, você quer dizer mais alguma coisa, Grazi, para essas meninas que estão aí no processo, que vão entrar? Eu quero que você compartilhe aí a sua vibe do momento. Tá bem. Bom, meninas, desejo primeiramente boa sorte. A minha fé é em Deus, então eu sempre coloco Ele à frente. Nada na minha vida é feito sem Ele. Acho imensamente importante, né? Independente daquilo que você crê, mas vai primeiro pela sua fé. Nada nesse mundo eu acho que a gente faz sozinho. Mesmo que às vezes as escolhas familiares pesam. Eu não tenho filho, né? Como eu disse, não tenho esposo. Sou sozinha aqui vivendo uma aventura, mas não é o caso de muitas mulheres, né? E sei que isso acaba complicando um bocado a vida. Mas se é aquilo que você deseja, se é aquilo que você pretende para sua vida, mesmo que ainda seja um ponto de interrogação, mesmo que ainda tenha medo, tenha insegurança, faz com fé, vai de pouquinho. Cada conquista é uma conquista, né? Depois é o somatório, as etapas que você passa, nossa, é uma vitória imensa, sabe? Hoje eu fico assim muito agradecida por ter passado por tudo isso, por mais que não foi muito fácil, né? É o dinheiro que é curto, às vezes você se questiona se você está investindo na coisa certa, se você não poderia estar usando aquele dinheiro para outra coisa, mas enfim, isso daí são questões também como ser humano. Acho que a gente nunca vai ter resposta para tudo, né? Infelizmente é a vida. Mas vão devagar, vão no seu tempo. Vivenciem suas conquistas. Eu acho que é a frase que eu deixo, sabe? Cada etapa é uma etapa. Vivencie a sua conquista daquela determinada etapa, que uma hora vocês chegam lá, assim como eu cheguei, e olha, um dia eu vou ser uma Viviane Amorim. Oh, meu Deus! Que isso, isso, gente. Bom, meninas, a gente tenta deixar essa mensagem positiva para vocês aí. O processo é bastante árduo, mas as pessoas chegam lá. Quando a gente determina que a gente vai chegar, a gente chega, né? E por mais difícil que pareça o seu caminho nesse momento, acredita em você que a coisa acontece. E duvidamos sim, né? O que aquela falou é muito verdade. Acho que talvez em todas as fases que passamos, a gente volta a se perguntar. Mas se você escolheu, se você está nesse caminho, você chega lá, né? Não desista, estamos aqui para tentar nos apoiar e fazer história aqui nessa Europa. É isso. Tá bem? Grande abraço para vocês. A gente fica aqui, encerra agora com a Graciele Souza, uma gracinha de menina que vai estar agora pisando aí fresquinha no universo do caminhão. E aqui, cada vez mais, a gente tentando trazer esse nível de aproximação e informação para vocês, de pontos de vistas diferentes de cada momento das mulheres aí nessa jornada, tá bem? Grande abraço, curtam o canal, coloquem aí, compartilhem com as meninas que querem entrar para a profissão, tá bem? Deixe seu like, comentem abaixo aí, que isso faz muito importante para que a gente consiga levar essa mensagem para mais gente. E poder aí ser um ponto de luz na vida das pessoas e um farol aceso. É isso. Tá bem? Beijinho pra vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.